Então você vai começar a aprender nessa noite que ir para os céus não é qualquer pessoa que vai. Não é qualquer um que quer ir e vai alcançar. Às vezes até o seu querer não é o suficiente para você ir. Nós sabemos que para nós alcançarmos uma vida eterna com Deus depois da nossa morte, nós precisamos do sangue de Jesus sobre nós e essa graça da salvação que Ele nos dá. Isso não depende de nós, isso é Ele que dá, é dom de Deus. Vem do Espírito Santo para nós. Então a salvação, quem dá é Deus gratuito, ninguém paga nada por ela. Agora, o esforço para manter-se nessa salvação e encontrar verdadeiro caminho que leva até os céus, aí parte de nós. Há uma série de crescimento na vida do cristão depois que ele nasce novamente, depois que ele aceita Jesus como o seu autor e consumador da sua fé, o seu único e suficiente Salvador. A partir daí, então, começa na vida do homem e da mulher uma caminhada árdua, passando então pelo arrependimento, pela regeneração, pela justificação, redenção, santificação. Então, todo esse caminho é árduo. Então, nós vamos tratar sobre coisas que nós precisamos tratar na nossa vida. Fique firme nessa caminhada aí, para você aprender como ir ao céu. E não é fácil. A primeira palavra dessa série, causas e efeitos da murmuração. Se você não sabe o que é murmuração, você vai aprender muito bem. Essa série de mensagem porta estreita, causas e efeitos da murmuração. Romanos capítulo 1, versículo 30, diz assim: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Coríntios capítulo 10, versículo 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Filipenses capítulo 2, 14. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. 1 Pedro 4, 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Há 4 conselhos e há 4 palavras sobre murmurações e murmuradores nesses textos. Primeiro, o que significa murmurar, ou a palavra murmuração? Segundo o dicionário Aurélio, essa palavra significa queixar-se, lastimar-se, falar mal, apontar uma falha, fazer um mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Segundo o dicionário bíblico, é reclamar daquilo que Deus tem te dado. Não se contentar com aquilo que Deus te deu. Isso é murmurar. Murmurador é a pessoa que murmura. Então nós vamos aprender aqui algumas causas e efeitos da murmuração nas nossas vidas. O que ela causa de ruim? Por que murmuramos? Por que nós deixamos de adorar a Deus e adoramos a Satanás, achando que estamos adorando a Deus de uma forma errada? Então nós precisamos aprender, segundo as Escrituras Sagradas, o que a palavra nos ensina para nós não deixarmos de andar o caminho que nos levará aos céus. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ela. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de confronto, é um evangelho que nos faz pensar sobre as nossas atitudes, sobre o que nós estamos fazendo nessa vida, porque o objetivo de todo homem, de toda mulher de Deus, é ir para o céu. Nós não temos outro objetivo aqui nessa terra, senão ser alcançar a vida eterna depois da nossa morte. Existem alguns objetivos secundários. Por exemplo, prioridade à família, prioridade ao bem-estar. Isso são objetivos secundários, mas o objetivo primário de todo ser humano é encontrar a vida eterna.
E isso nós só encontraremos depois da nossa morte. Então, para nós alcançarmos o nosso objetivo, nós temos que entrar no caminho chamado Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é esse caminho a entrar. Ele é o caminho a se seguir. Ele é essa verdade a acreditar e ele é essa vida a ser vivida. Ele disse que ele é a porta das ovelhas. Aonde as ovelhas entram? Por Jesus. Ele é a porta. No livro do Apocalipse diz que os santos entrarão nos céus pela porta. Existe uma entrada. Essa porta chama-se Jesus. A murmuração ou murmurador, ele é contra todos os projetos de Deus. São pessoas que vivem nesse mundo, que causa tumulto e confusão aonde eles chegam, porque eles estão doentes espiritualmente. O murmurador, ele contagia as outras pessoas. Isso é uma doença contagiosa que os apóstolos repreenderam e advertiram as igrejas através de suas cartas. Alguns itens falando da murmuração e da contenda. Há um demônio chamado destruidor, responsável para matar, para destruir e para anular com qualquer sonho da vida dos murmuradores. Quando você sai do mundo cheio dos seus espinhos, carrapichos, traumas, você traz toda uma bagagem negativa para Cristo, você vai jogar isso na cruz. Mas há um processo para você se libertar dessas bagagens. A dor do trauma para ser curado, mexer em coisas do passado que dói o seu coração. Isso é ruim, mas é preciso para ter um tratamento. Então esse processo da escravidão para a liberdade, muitas pessoas morrem no meio do caminho. E assim tem acontecido dentro da igreja. As pessoas têm vindo lá de fora da escravidão do pecado, dos vícios, de tudo. Mas no processo de chegar até Cristo, existe uma palavra, existe uma organização chamada eclésia, igreja. Deixou de ser o caminho que levasse até Cristo e passou então a ser um empecilho para as pessoas chegarem até Cristo. A igreja impôs nas pessoas doutrinas, modos, costumes que o próprio Jesus não ensinou. E as pessoas estão escravas novamente dentro das igrejas. Pessoas estão vivendo um evangelho mentiroso. Não é o evangelho verdadeiro. Ninguém vem para a igreja para ganhar carro. Ninguém vem para a igreja para ganhar um novo emprego. Não é para isso que nós estamos na igreja. Nós estamos aqui unicamente para louvar e adorar a Jesus o Cristo. Quando nós o adoramos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, os céus se abrem e as bênçãos do Senhor é derramado sobre todos. Aquilo que você precisa, Ele sabe que você precisa. Ele te abençoa, não porque você é um coitadinho, não porque você é um zero à esquerda, mas porque você é um adorador, porque você busca Jesus na excelência. Você busca Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem a te oferecer. Mas o murmurador, ele não é assim. Ele não quer passar pelo processo da mudança. Ele não quer mudar o seu coração. Ele quer ouvir profecia. Ele quer se destacar na igreja. Ele quer cantar mais do que os outros. Ele quer pregar mais do que os outros. Se é contrariado na igreja, é o casquinha de ovo. Ninguém pode falar nada. Cuidado, não fala nada com ele não, que ele vai ficar bicudo. Meninos que não cresceram ainda, imaturos, não sabe levar uma advertência. Se você repreende o seu filho, ele briga com você, faz cachota com você, e você passa todo esse estilo, esse exemplo para o menino. Porque chega na igreja, se o pastor fala alguma coisa de você, meu irmão, eu estou vendo um procedimento aí meio que suspeito. Vamos mudar isso aí. O cara fica com raiva, bicudo. Um irmão não pode mais exortar outro. A Bíblia diz que um tem que exortar o outro.
tem que ser suporte um do outro, levai as cargas uns dos outros. Mas ninguém pode mais falar com ninguém mais. Está todo mundo estressado, está todo mundo brigando um com o outro. Isso é igreja de meninos, isso é um evangelho mentiroso. O evangelho de Jesus Cristo é de homens maduros, que vê Jesus na sua plenitude, que vê Jesus na sua glória, que olha os céus e não a terra, que olha pela fé, anda pela fé e não pela vista. Homens que não se esmurecem com qualquer coisinha, mas estão vendo o futuro, olha daqui 10 anos, daqui 20 anos. O murmurador, ele atrapalha a obra de Deus. Ele tem sociedade com o diabo. O murmurador, ele vai para o inferno achando que está indo para o céu e ainda leva uma cambada junto com ele. E você vai aprender isso nessa noite. Porque murmuração é sintoma de um problema espiritual profundo. Murmuração é um dos piores tipos de pecados, pois ela é diária, é contra Deus diretamente. Nós pecamos contra Deus diretamente. Os murmuradores e queixosos exercem um efeito devastador dentro da igreja. O seu pecado, ele é profano, porque ele é contagioso. Além de ser altamente contagioso, o espírito do murmurador, ele tem um efeito anestésico. A pessoa que é murmurador, ela não percebe o demônio que há dentro de si. Ela fica como se anestesiada. Ela não percebe o seu defeito. Ela não percebe essa característica diabólica que há dentro dela. A palavra do Senhor diz no livro de Judas, capítulo de número 1, verso 18. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas corrupçências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Pessoas que se aproximam do outro, não porque a pessoa lhe atrai, mas porque ela tem alguma coisa a oferecer. Pessoas que vivem cercada de admirações, não pelo seu caráter, mas porque o que ela tem a oferecer. E o pior dos homens é aquele que chega aos outros por motivos interesseiros. Isso é o pior dos homens. Pessoas que se queixam da sorte, anda segundo as suas corrupçências, suas vontades, seus desejos. A sua boca só diz coisas arrogantes. Gente, vamos prestar atenção no nosso modo de falar e de viver. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Irmãos, não vos queixais uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nós temos aqui o perfil do murmurador. O perfil do murmurador é que ele é uma pessoa sem fé e altamente insegura. Uma pessoa cheia de dúvidas, que vai murmurar em qualquer situação. Uma pessoa cheia de fé, ela vai louvar a Deus em qualquer situação. Ou seja, a murmuração, ela é pior do que o vício da bebida e do fumo, porque ela está camuflada. E aparentemente o murmurador é inofensivo, ele não causa dano nenhum. Então nós vemos as pessoas por aí, viciadas em drogas, em sexo, em bebidas, em fumo, e nós a condenamos essas pessoas. A primeira coisa que vem na nossa mente é que essas pessoas irão para o inferno. E nós não vamos, porque nós somos santos. Mas o que acontece, amado? Sabe por que você é pior do que uma pessoa fumante, do que uma pessoa alcoólatra? Sabe por que nós nos tornamos pior do que o pior viciado que existe? É porque nós fazemos as coisas pior do que eles. O seu pecado está à mostra, o nosso não está à mostra. O pecado deles traz uma consequência que todos nós sabemos. O vício das drogas, qual a consequência dela? Mas o murmurador, aparentemente, é inofensível. É crente falando de crente. É irmão se reunindo para falar da igreja. É irmão se reunindo para falar do líder do louvor. Falar líder da intercessão. Falar do pastor. É pior do que um fumante. É pior do que um drogado. Eles estão lá e todo mundo sabe o seu pecado. Mas Jesus, ele vê o nosso coração, não só a nossa aparência. É isso que muita gente vai se enganar no dia de chegar diante de Cristo.
Pessoas que estão vivendo um falso evangelho dentro da igreja. Não se contenta com nada. Reclama de tudo nessa vida. Tudo. E eu não falo só da igreja, não. Eu falo qualquer área da nossa vida. Porque nós temos as características do murmurador. E uma das primeiras características do murmurador é que ele acha defeito em tudo. Eu não sei se você já ouviu aquela pessoa que diz assim, eu sou realista. Vê a pessoa doente, vai morrer. É cano, vai morrer. Pode falar isso? Não, vai morrer mesmo, eu sou realista. Gente, vamos aprender o modo de falar e de incentivar os outros. O murmurador, ele reclama de tudo nessa vida. Ele reclama se tem sol, se tem chuva. Sol está quente demais. Fui trabalhar ontem, o sol estava escaldante. Meu Deus do céu. Quase deu um infarto de calor. Ainda mente dizendo que quase morre. Você não sabe nem o que é a beira da morte. Estou quase morrendo de calor. Meu irmão, se você entrar pelo menos nos últimos segundos da sua morte, você sabe o que é a agonia da morte. Você não está morrendo coisa nenhuma. Para o sol vem a chuva. Agora como é que eu vou trabalhar nessa chuva? Não posso fazer o cabelo, chove. Tempo do verão, dá poeira nas ruas. Tempo do inverno, dá lama na rua. Está reclamando da lama, está reclamando da poeira. Se anda a pé, quer uma bicicleta. Se ganha uma bicicleta, quer uma moto. Se ganha moto, quer um carro. Se ganha o carro, quer um avião. Nunca vai se contentar com nada. Compra uma casa, faz um projeto para fazer a casa. Essa casa está pequena. Vamos crescer mais um pouquinho. Puxa 2 quartos. Terminou de puxar 2 quartos, já tem um plano para fazer uma área no fundo. Para fazer uma churrasqueira. Colocar uma piscina. Nunca se contenta com o que tem. E às vezes, amados, Deus te dá. Você vira para ele e diz assim, você está me dando esmola. Eu não quero isso. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para ele, para Deus, que nós não estamos contentes com as coisas de Deus. Nós somos sócios do diabo quando murmuramos, quando reclamamos da vida, porque nós emprestamos a nossa língua e o diabo fala. O murmurador é aquele que faz uma sociedade com o Satanás. Satanás, está aqui a minha língua, agora pode falar à vontade. Fala do vizinho, fala do patrão, fala da empregada, fala de todo mundo. Reclama de todo mundo. Se o caminhão do lixo passa 3 dias sem passar na porta, já reclama de todo mundo. Mas no dia que ele passa, não agradece. Obrigado por ter passado e pegado o meu lixo. Vai no hospital, reclama porque a fila está grande. Porque os médicos são estressados. Reclama de tudo, mas não faz uma oração pelo hospital da sua cidade. Não doa uma seringa. Não doa, não ajuda, não faz nada. Não entra numa ONG para ajudar nada. Só reclama, só reclama, só reclama. O problema, amados, não é questão de você fazer ou não. A questão é você reclamar. Reclama do marido, reclama da esposa. Se o marido é um cara bom, faz tudo que a mulher, diz que o cara é trouxa. Se o cara não faz o que a mulher gosta, não atende despedida, é um cavalo. Eu não entendo. Chega na igreja, se o pastor prega 10 minutos, não tem conteúdo. Se prega 2 horas, vai matar todo mundo. Se não tem ar-condicionado, a igreja está quente. Se bota ar-condicionado, está fria. Se bota o som alto, eu não vou mais na igreja, o som está alto. Mas quantas vezes ficou no som da pecuária e você subiu lá no altar para pedir para baixar? Subiu lá no palco, baixa esse som que está alto, quem manda aqui é eu. Agora na igreja todo mundo manda. Todo mundo dá palpite. A coisa mais difícil do mundo é a gente fazer uma obra na igreja. Porque um quer o piso roxo, o outro quer amarelo, o outro quer vermelho, o outro quer alto, o outro quer baixo, um quer a porta larga, o outro quer a porta baixa. Gente, o murmurador, ele vai para o inferno, porque ele reclama das coisas de Deus. A nossa cidade só não é uma cidade melhor porque todo mundo reclama dela. No dia que você sair de Colinas e for para Araguaína, for para Brasília, for para outra cidade, perguntar como é Colina, boa demais. Ô lugar bom para se viver. Tem de tudo e um pouco mais. Clima agradável, o administrador é gente boa, tudo. Camarada vai ficar doido para conhecer a sua cidade. Tá daquele jeito. Cidadezinha réia não sai do lugar. Ô lugarzinho. O camarada não quer nem vir conhecer a sua cidade. Não quer nem conhecer a sua igreja. Não quer conhecer a sua escola, a sua instituição de ensino.
Reclamamos e falamos de tudo. Nunca vi uma casta para murmurar e reclamar da coisa mais do que adolescente. Nunca vi reclamar mais do que adolescente. Mãe faz a comida, isso de novo isso aqui. Não aguento mais comer isso. Comer uma vez na semana. Acorda de manhã, mãe comprou o quê? Pão velho de novo. Fez o quê, mãe? Cuscuz velho de novo. Nós precisamos aprender a ser pessoas agradecidas. O murmurador, ele começa primeiro no seu coração e depois tudo vai para a boca. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. A murmuração, ela não depende das circunstâncias, porque ela é um estilo de vida. Ela é uma cultura apregnada na vida das pessoas. Não precisa o sol estar quente para você reclamar. Se o sol estiver frio, você vai reclamar. Se o sol não aparecer, você vai reclamar. Se o sol estiver quente, você vai reclamar. Não precisa de circunstância. O murmurador, ele reclama de tudo, em todo lugar, em todas as horas. Reclama da casa que mora, reclama da rua que mora, reclama do vizinho que põe um som alto, reclama do vizinho que o menino não para de chorar, reclama do vizinho que faz festa todo dia. Reclama. E a vida vai ficando como uma panela de pressão, e isso vai enchendo. Um dia você estoura. Mas é porque nós não somos pessoas agradecidas. A murmuração, ela nos leva para o inferno. A murmuração leva as pessoas a ser crítica demais. O crítico semeia divisões entre os irmãos. E isso é uma coisa que Deus abomina demais. O livro de Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19, nós vamos ler apenas o começo e o fim, que diz assim, olha: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Qual seria a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Eu nunca vi uma raça para dividir igreja mais do que murmuradores. Eu nunca vi uma raça para colocar patrão contra empregado e empregado contra patrão. Às vezes o patrão não falou nada. Ele apenas entrou no ambiente de trabalho, deu uma olhadinha e saiu. Quando ele saiu, o outro virou para o outro: tu viu? Tu viu? O quê? Tu não viu não? Rapaz, não viu o olhar dele não? Você acha o dono do mundo. É mesmo, estava mesmo. O cara não estava e ele nem percebeu. Mas o murmurador fez ela acreditar que o patrão estava com raiva de todo mundo. Quando eu sair dessa empresa, eu vou na justiça, eu vou acabar com esse cara. O outro que não tem nada a ver, que o patrão nunca fez nada, vira: eu também. Porque é contagioso. Pessoas que ligam em casa: olha, eu estou sabendo que seu marido está saindo com fulano. É o diabo encarnado. Tem cuidado com essas pessoas. O murmurador, ele vem direto do inferno para causar um dano aonde ele entra. É um irmão julgando o outro. O irmão não pode entrar na igreja, lá vem aquele pecador. E o outro se acha santo. Tem pessoas que se acham tão santa. Ah, eu não deixo fulano orar por mim, não. Não, fulano orar por mim? O pecado do meu irmão fosse maior do que o meu. E o que ele faz não dá direito de orar por mim, que sou um pecador igual ele. Queremos ser superiores aos outros. Fulano toca para mim? Não, eu não vou cantar se fulano tocar não. Fulano é um pecador. Parece que ela é santa e está topando no céu, né? Ou o cara é santo. Filhos que inventam mentira. Tem daqueles que parece que já veio programado para mentir. Eu nunca vi um curso de mentira. Mas o menino, ele inventa uma história. E tem pais trouxa que sabe que é mentira, não quer encarar a verdade. A menina saiu, está na esquina com um camarada, conversando sozinho no escuro. O que você está fazendo aí, menino? Não, pai, está só conversando, para pegar o nome de fulano. Entra para dentro. Você sabe que ela estava se agarrando com o camarada. Aí você faz com que ela ache que a mentira dela te convenceu. E vai convencer o resto da vida. Então, amado, nós temos que ter cuidado, porque a porta, ela é estreita. Gente, a porta estava tão larga, para se chegar ao céu, a porta estava tão larga, que Jesus um dia estreitou essa porta mais um pouquinho. Ele virou para os fariseus e disse:
Ouça o que foi dito. Aquele que adulterar, morrerá. Ou seja, aquele que cometeu um adultério, tinha como consequência a pena de morte. Mas olha o que Jesus diz. Assim está fácil. Está muito fácil entrar no céu desse jeito. Qualquer um vai entrar. Se o camarada adulterar, trair a mulher, ou a mulher trair o homem, eles vão ser condenados à morte ainda. Está fácil demais. Que é aquele que pelo menos pensar já cometeu adultério. Já é digno de morte. Não precisa mais cometer o ato. Para mim, você já pecou. Você já é réu de juízo. Você já vai ser condenado à morte. Agora não é mais ação, é o pensamento, é a intenção. O pecado, ele não é mais a ação, mas é só o planejar, ele já é pecado. Ah, pastor, eu planejei fazer, mas eu não fiz, graças a Deus. Você pecou do mesmo jeito, porque tudo começa do coração. Se nós não tivermos uma vida de agradecimento, nós não entraremos nos céus. Porque só entra nos céus aqueles que têm um coração agradecido e se contenta com tudo o que Deus nos dá. Ser contente com a nossa cidade, ser contente com a nossa casa, ser contente com a nossa família, se regozijar pelo esposo e pela esposa, se regozijar pelos filhos, se alegrar pelo salário, seja ele pequeno ou alto, ficar feliz, glorificar a Deus, parar de reclamar, parar de falar mal dos outros. Aquele que se junta para falar mal de pastor, de líder, de qualquer irmão da igreja ou de qualquer pessoa aí fora, Deus abomina. Ele diz que abomina, ele tem ódio. Sim, Deus também tem ódio. Ah, Deus não tem essas coisas, que não tem. Vê lá a ira de Deus. O que é que Deus fez com os murmuradores lá no deserto? Que eu não quero entrar nesse assunto porque é muito vasto, é muito longo. Também a pessoa ela murmura porque ela é filha do diabo. E todo murmurador é mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira, ele é o diabo. Logo, se eu sou um mentiroso, eu me torno filho do diabo e não de Jesus. E não entrarei nos céus. E a porta que precisa entrar é estreita. E ela não cabe o pecado da mentira lá dentro. Para mim entrar nessas portas, eu tenho que retirar essa capa da mentira. Porque ela é grossa e a porta é estreita. Os efeitos da murmuração. Ela causa divisão na igreja. Atos capítulo 6, versículo 1 vai nos contar sobre uma divisão. A murmuração ela tem a habilidade de nos enfrentar e de fazer com que o homem veja o outro como seu inimigo. Às vezes você não tem nadinha com o camarada, nada, você nem conhece a pessoa. Você não sabe nem o nome dela. Mas aí você senta com um murmurador. E o murmurador começa a te falar mal daquela pessoa. E você, como um bom ouvinte, ouve tudo. Quando você se depara com aquela pessoa, você já começa a ter um pré-conceito. Um conceito da pessoa pré-definido. Que alguém te definiu antes. Você não conhece a pessoa. Mas porque o murmurador falou que aquela pessoa é daquela forma. Quando você vê a pessoa, você vai acreditar que ela é daquela forma. Isso cria uma antipatia. Algo que é aceitável se torna inaceitável. Uma antipatia da pessoa. Por causa de quem? De um indivíduo cheio do capeta, que te enfeitiçou contra aquela outra pessoa sem você conhecer ela. O murmurador ele acaba com amizade. Provérbio 16, 28 diz: o homem perverso extinga a contenda. E a intriga separa os melhores amigos. O murmurador, além de causar confusão, contenda, ele paralisa o trabalho da igreja. Se tem um murmurador dentro, a igreja não anda. Porque se o pastor vai projetar uma campanha, o murmurador derruba por trás. Ah, vocês vão naquela campanha fraca? Eu não vou. Fazer o quê? Chega lá a mesma coisa, blá, 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 blá. É mesmo, não vou não. É a mesma coisa. Vai contagiando.
vai contagiando. Para a obra, para o seu trabalho, tudo que você tem para fazer na sua vida para por causa do murmurador. O murmurador é o fofoqueiro, tá, amado? Aquele que está lá, ele sai da casa dele para encher a sua casa de demônio. Ele está na casa dele, quietinho, você está na sua casa, lavando a sua louça, lavando a sua roupa, cuidando da sua casa, dos seus filhos, e ele senta na sua sala, você para de fazer tudo, e ele abre um jornal da vida alheia, e ela começa da vizinha da esquina, até da ponta da rua, e termina na novela das 8. Tudo ela dá notícia. E o ouvinte com cara de admiração, é mesmo? Aconteceu isso? Não, não aconteceu não. É mesmo? Fulana e fulano estão desse jeito? Eu sabia que isso ia dar coisa. Aí começa um papo interminável. E o diabo sambando na sala da casa, dançando forró. Aí depois as coisas começam a dar ruim. Vamos fazer campanha na igreja. Pastor, ora por mim, põe o óleo, pastor, ora. Ó o pastor fraco, de oração fraca. Isso aí foi pior da igreja. Não é fraco, é você que está doente demais. Só para terminar, como interromper a murmuração ou o fofoqueiro? Como interromper essas coisas da nossa vida? Primeiro, os murmuradores, eles acabam quando não tem ninguém para o escutar. Então, se você é do grupo de louvor, e quando alguém chegar para falar do outro, se você não ouvir, não vai ter conversa. Ah, pastor, mas eu tenho que ser educado. Educado nada. Fala, eu não quero saber. Eu não quero ouvir isso. E pronto, a conversa morre ali. Ele vai atrás de outro. E se o outro não ouvir, quando chegar no último integrante do Ministério de Louvor, de intercessão, de evangelismo ou de qualquer área da igreja, e se você não der ouvido, morre por ali. Ele vai contar lá para a vizinha que está encapetada dela lá, que a igreja não presta, e ela toma raiva de crente, nunca vem na igreja, e você leva uma alma para o inferno. Em vez de apresentar a Jesus, você apresenta a Satanás. Está aqui a alma que eu trouxe para você, diabo. Eu enfeiticei ela contra a igreja. E ela nunca quis ir para a igreja, porque eu falava mal da igreja. Os meus filhos estão rebeldes, pastor. Os meus filhos não me ouvem mais. O que é que nós vamos fazer? Aí entra nós, né? O pastor entra no meio. Mas aí quando sai da igreja, o menino é pequeno ainda, ele está brincando com o carrinho, que hoje o menino não é besta mais. Ele está brincando de carrinho, ele está pintando alguma coisa, ele está fazendo ali, e o pai e a mãe estão largando lenha em quem? No pastor. No grupo da igreja. Depois você vai falar que para a igreja é bom, ele vai dizer assim, por que é bom? Se você falar mal do pastor, eu vou ouvir ele? Eu vou ouvir conselho dele? Não vou. A culpa é de quem, gente? A culpa é nossa. Eu tenho um falo, 1000ª vez, que no domingo passado foi a 1000ª vez. 1000ª vez, que o maior inimigo da nossa alma é nós mesmos. Quem não entra na porta estreita somos nós, não é os demônios, eles não vão entrar. Então a culpa não é deles, a culpa é nossa, que não queremos tirar a nossa roupa grossa, de vaidade, de mentira, de corrupção, de inveja, de prostituição, de tudo que nos presta para entrar lá. A culpa é nossa, é minha, porque eu gosto dessas coisas. Então a igreja não irá para os céus, se não se despir de todas essas porcarias, se não quiser entrar na porta estreita. Nós acabamos com a murmuração quando nós reconhecemos que a murmuração ela beneficia unicamente a Satanás. E nós não queremos que o reino de Satanás cresça, então nós eliminamos com a murmuração da nossa vida, da nossa casa e da nossa igreja. Olha alguns conselhos que a Bíblia nos dá.
sobre a questão de reclamar demais. Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo 14. Contentai-vos com o vosso saldo. Contentai com aquilo que Deus te deu. Não entre em corrupção, não entre em mentira e nenhuma outra coisa para ganhar mais. Contentai-vos com o que Ele te deu e pronto. É uma receita para deixar de ser uma pessoa murmuradora e reclamante da vida. Segundo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 6 ao 8. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes com aquilo que Deus deu. O resto é lucro. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se você se contenta com aquilo que tem, você elimina um pecado chamado inveja, porque você não vai querer ter o que o outro tem. Se você se contenta com aquilo que é seu, você vai eliminar um pecado chamado murmuração. Você não vai reclamar de Deus pela situação que você está vivendo. Se você se contentar com aquilo que você tem, você vai ser um adorador por excelência, adorando unicamente a Jesus o Cristo e agradecendo Ele por todas as coisas. Porque entrar nos céus não é para qualquer um. Mas a Bíblia fala dos corajosos que entrarão. A Bíblia fala daqueles que tomam o reino pela força. A Bíblia fala daqueles vencedores que receberão uma pedra branca. Receberão um novo nome. Ele está falando de vencedores, aquele que entrou na batalha e venceu. Ele está falando daquele que se dispôs a entregar a vida completamente para Ele e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos combater esse espírito de murmuração. A nossa casa vai ser melhor, a nossa família vai ser melhor, o nosso trabalho vai ser melhor, tudo o que você fizer vai ser melhor e você vai ser uma pessoa grata por tudo o que Deus tem te dado. E não reclamar por nada, não reclamar por causa de uma doença, não reclamar por causa de uma falência financeira, não reclamar porque o muro da casa caiu, porque aconteceu uma coisa ou outra, mas se tentar ser fiel ao Senhor no regozijo e no agradecimento. Senhor, o meu objetivo é ir para os céus, e não é esses obstáculos que vai me tirar e vai me impedir de chegar lá. Se você quer ir para os céus, se você tem esse objetivo no seu coração e na sua alma, atente para esses conselhos que foi falado hoje. Mudar o seu velho homem e se transformar num novo homem, até chegar à estatura do varão perfeito chamado Jesus o Cristo.